E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei qual horário que vocês estão me assistindo. Eu sou a Ana Elisa, sou professora, vou dar aula para vocês de Direito Penal, que, modéstia à parte, é a melhor matéria do seu edital. Esse aqui é o meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, resolvendo questão ou algum conselho de como se preparar para o seu concurso, para as provas, me manda um direct que vai ser um prazer te responder. É só me mandar que a gente vai conversando por ali também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Esse slide aqui é o seu edital. Mas antes da gente começar a falar do seu edital, eu queria conversar algumas coisas com vocês. Quando a gente pensa em direito penal, a gente pensa em tiro, porrada e bomba e corpo no chão, né? Que é a parte mais legal. Mas o seu edital, o direito penal que vai cair na sua prova, não é essa parte. No seu edital, a gente vai trabalhar crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública e crimes contra a justiça. Esses são exatamente os artigos que vocês têm que estudar. Por que eu coloquei um por um? Porque se vocês repararem aí na tela, por exemplo, tá aqui, segue uma sequência, né? 293, vai indo, vai indo, vai indo. Aí chega aqui, 301. Ele pula para o 305. Do 305, ele pula para o 311. Então, eu fiz questão de colocar um por um para quê? Para que vocês não se atrapalhem, não fique nenhuma dúvida de qual é o artigo que você tem que estudar. Outro conselho, as bancas, o que elas costumam fazer na hora da prova? Elas pegam os artigos e elas mudam uma palavra, um conceito, ou tiram uma palavra. Então, o meu conselho para vocês é que vocês ou imprimam o material, porque aqui eu trouxe todos os artigos para vocês, tá bom? A gente vai ver isso durante as aulas, durante os slides, ou que vocês imprimam do site do Planalto. É só entrar no mecanismo de busca de vocês e digitar lá, Código Penal, tá bom? Porque aí a gente vai lendo junto e vocês vão grifando, porque vocês vão ver as pegadinhas que tem, eu vou trazer questões, vocês vão ver as pegadinhas, tá bom? Por que eu coloquei que o nosso Código Penal é de 1940? Porque, principalmente nesses artigos que a gente vai estudar, às vezes tem um vocabulário, uma palavra ali que a gente olha e fala, mas, gente, eu nem sabia que isso existia, né? Você vai olhar e vai falar símbolo postal, mas o que é isso? Então, a gente vai trabalhar juntos, mas por isso que eu coloquei que o nosso Código Penal é de 1940, tá bom? E o total são 43 artigos. Então, não é muito, comparando com a quantidade de artigos que o nosso Código Penal tem, mas a gente tem bastante trabalho pela frente, tá bom? Então, vamos lá. Antes de começar os artigos, eu queria conversar com vocês alguns conceitos do direito penal. O direito penal, ele é uma matéria cheia de teorias, de conceitos e de pensadores e doutrinadores, mas a gente não precisa aprofundar dessa maneira para o seu concurso. Só que eu preciso explicar alguns conceitos para vocês, por quê? Porque eu vou repetir alguns deles na maioria dos artigos. Então, se eu não der essa clareada antes, essa parte introdutória, vai ser um pouco difícil para a gente conseguir trabalhar os artigos e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, esses são os 4 conceitos que eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho antes da gente ir para os artigos, tá bom? O que é bem jurídico? Bem jurídico é aquilo que a lei, quando o legislador vai lá e transforma uma atitude em crime, ele está querendo proteger alguma coisa. Então, eu vou tentar trabalhar essa parte com exemplos mais claros que a gente vê no dia a dia. Então, por exemplo, um crime de homicídio, né? Que é o crime de matar alguém. Qual é o bem jurídico que você está protegendo quando você diz que não pode matar uma pessoa? A vida, não é? Quando você diz que você não pode roubar, é crime roubar, você está protegendo o patrimônio. Então, o bem jurídico é sempre aquilo que está sendo protegido. Então, quando a gente for ler um artigo, eu falar, olha, o bem jurídico protegido é esse, tá bom? É só prestar atenção na nomenclatura. A gente vai ver que um dos primeiros artigos que a gente vai tratar, a gente vai falar dos crimes contra a administração, os crimes contra a fé pública. Então, qual é o bem jurídico que a gente está tentando proteger? Se o crime é contra a fé pública, o bem jurídico a ser protegido é a fé pública, tá bom? Sujeito. Sujeito é aquela pessoa que pratica o crime. A grande maioria dos crimes do nosso Código Penal, qualquer pessoa pode cometer. Eu posso, você pode, qualquer pessoa pode cometer, que é o que a gente chama de sujeito comum, que é um crime comum, como o crime de matar alguém. Qualquer pessoa pode matar alguém, concorda? Não tem um sujeito específico. Agora, quando você pega um crime, por exemplo, o crime de aborto, né? Quando a mulher faz o próprio aborto. Qualquer um pode cometer esse crime de aborto? Não.
A única pessoa que pode cometer esse crime, né, de uma maneira geral, é a mulher que está grávida. Então, esse crime a gente chama de crime próprio. Por quê? Porque tem um sujeito específico que pode cometer aquele tipo de crime, tá? Isso é importante porque, ao decorrer dos artigos, a gente vai ver que alguns crimes só podem ser cometidos por quem é funcionário público. E a gente também vai ver quem é funcionário público para fins da lei penal, tá bom? O tipo subjetivo. Quando eu falar sobre tipo subjetivo, isso é a vontade do agente. A gente vê muito no jornal isso, né? Foi crime doloso, foi crime culposo. O crime, ele é doloso quando você tem a intenção de fazer, certo? Então, de novo, vamos usar o crime de homicídio, que eu acho que ele fica mais fácil, né, na cabeça. É uma coisa mais visual pra gente, mais fácil de entender. Se você pega uma arma e dispara contra uma pessoa, você agiu de maneira dolosa, certo? Porque você quis, você pegou a arma, você foi lá e você atirou contra essa pessoa. Então, a gente diz que esse crime foi um crime doloso. Por quê? Porque o seu dolo, a sua vontade, era a de matar a pessoa, certo? E culpa? Culpa é quando o crime acontece sem querer. Então, você está dirigindo, por exemplo. Você pode atropelar uma pessoa e matá-la sem querer? Pode. É um risco que você está correndo, certo? Então, o crime culposo é quando você faz sem querer. E a gente vai ver que alguns crimes a gente não consegue cometer sem querer, né? Você pode atropelar alguém sem querer. Você, de repente, não viu que o farol fechou, você se distraiu, você vai lá, atropela e mata uma pessoa sem querer. Agora, alguns crimes a gente não consegue falsificação de documento, por exemplo. Alguém falsifica um documento sem querer, você vai lá, nossa, peguei meu RG e falsifiquei, olha, que coisa. Não, né? São crimes que a gente tem a vontade de cometer. Então, nem todo crime pode acontecer sem querer, que seria a forma culposa do crime, tá? Consumação e tentativa, que também é super importante, porque eu analisei as questões do concurso, e isso cai bastante, tá bom? O crime, para ser o momento da consumação e da tentativa, vai depender de qual era o tipo de crime. Então, por exemplo, de novo, o crime de homicídio. O crime de homicídio é matar alguém. Como você sabe qual é o resultado que a lei prevê? Qual é o resultado naturalístico que a gente diz, previsto no artigo do Código Penal? A morte. A morte, você olha, tá ali o corpo morto. Isso é um crime, desculpa, um crime material. Porque você tá vendo ali, esse homicídio, ele exige que a pessoa morra, certo? Para ter se materializar. É o resultado naturalístico previsto na lei, que no caso é a morte. Pode ter a forma tentada ou não, mas isso é o crime material. Você precisa ter o prejuízo efetivamente. Se você só pensar, eu vou matar aquela pessoa, eu vou matar aquela pessoa, ela tá me enchendo o saco. Eu tô tentando estudar aqui pro concurso e ela não tá deixando, ela fica me ligando, fica me chamando para sair. Aí você começa, eu vou matar aquela pessoa, vou matar aquela pessoa. Só que você não vai, né? Então você não tá cometendo um crime. Entende? Quando a gente está no crime formal, a gente não precisa que esse resultado naturalístico aconteça. Por exemplo, o crime de falsificar de moeda falsa. Você vai lá e começa a falsificar umas notas na sua casa, certo? Qual seria a maneira de causar um prejuízo, de fato aquilo causar um prejuízo para a sociedade? Você colocar essa moeda falsa em circulação. Ir lá no mercadinho do seu João ali da esquina e comprar alguma coisa e dar essa moeda falsa. Esse seria o resultado naturalístico do crime, certo? Mas esse crime, por exemplo, é um crime formal. E o crime formal não exige que esse resultado naturalístico aconteça. Então, só de você estar na sua casa ali falsificando a moeda, falsificando a nota de R$ 2, a nota de R$ 10, você já está cometendo um crime, tá bom? Eu sei que é um pouco confuso, que é tudo muito novo, que esses termos são um pouco difíceis da gente guardando, mas a gente vai trabalhar isso em todos os nossos blocos, em todo o nosso curso de Direito Penal, e isso vai ficando mais claro, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, antes da gente ir para o próximo slide, eu vou conversando com vocês, eu vou mostrando quais são os pontos importantes dos artigos, e sempre no próximo slide, tudo que eu estiver falando para vocês, eu vou deixar ali anotadinho, tá bom? Então, se preocupem mais em prestar atenção do que sair anotando assim, sem parar. Eu sei que concurseiro quer anotar tudo que o professor fala, quer, né? Mas aí, às vezes, você está anotando o que eu estou falando e não está prestando atenção, e aí eu estou falando uma coisa, você está anotando outra, e isso não funciona, tá bom? Então, vem junto comigo, que vai dar tudo certo. Garanto para vocês, vocês vão ficar craques em direito penal, tá bom?
E para finalizar a nossa parte introdutória, antes da gente, de fato, para os primeiros artigos, eu coloquei. Por que eu coloquei esse artigo aqui antes da gente começar, de fato, no seu edital? Porque esse artigo aqui traz para a gente o quê? Funcionários públicos para fins penais. E a grande maioria dos artigos que a gente vai trabalhar são crimes cometidos por funcionário público, né? E funcionário público, que a gente diz por aí no geral, é muito diferente, tem algumas peculiaridades daquilo que é funcionário público para o direito penal. Então, vamos ler esse artigo. Ó. Considera-se funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ó, opa, desculpa, mudei o slide aqui, gente, ó. Transitoriamente ou sem remuneração. Essa é a parte mais importante desse pedaço do artigo. Por quê? Porque a gente tem ideia que o funcionário público é aquele que estudou, passou no concurso público e tomou posse. Não. O exemplo mais fácil da gente gravar aqui é o mesário em época de eleições. Aproveitando que estamos em ano eleitoral, é o mesário. O mesário passou num concurso público? Não. Ele foi ou convocado ou foi de forma voluntária, né? Se voluntariou para ser chamado para trabalhar nas eleições. Ele recebe remuneração? Não. Eu não sei se alguém aqui já foi mesário, mas o que você recebe é um lanchinho, um suco de caixinha, viu, gente? Para ficar lá o dia todo. Então, é transitório? É, porque ele vai trabalhar no dia das eleições e depois ele vai para casa dele. É sem remuneração? Tirando o lanchinho? É sem remuneração. Mas para fins penais, ele é considerado funcionário público. Então, se ele cometer algum dos crimes previstos no Código Penal ali, naquela função de mesário, ele também vai estar cometendo um crime de funcionário público. Porque ali, naquele momento, ele é funcionário público. Outro exemplo, jurados, tribunal do júri, que a gente vê em filme, vê em TV, os jurados que estão lá para julgar aquela pessoa que está sendo acusada de algum crime, ali eles estão exercendo o papel do juiz. E o juiz é o quê? Um funcionário público. Tá bom? E aí vamos para o parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. O que são atividades típicas da administração pública? Educação, saúde, transporte público. Então, um médico do SUS, um funcionário do SUS, ele pode responder como funcionário público, a depender da atitude que ele tiver? Pode, ele pode responder como funcionário público. Combinado? Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função ou de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Sempre que a gente lê em algum artigo, a pena será aumentada, a pena será aumentada de tanto, a pena será aumentada de tanto, isso a gente chama de causa de aumento. Então, a pessoa, ali a gente leu o caput do artigo, né, que é essa primeira parte, e o parágrafo 1º. Se essa pessoa que cometer algum tipo de crime, se esse funcionário público for ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento, essa pena é aumentada. Por quê? Porque ele tem muito mais poder, muito mais responsabilidade. Então, a pena dele tem que ser aumentada mediante o cargo que ele ocupa. Tá bom? Esses são os nossos conceitos iniciais, tá? No próximo bloco, a gente volta já entrando no nosso primeiro artigo, tá bom? Espero vocês, até já. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Ó, você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos no curso preparatório de oficial de promotoria para o concurso aí do Ministério Público de São Paulo, ok? E eu quero mostrar para você que nós aqui do Vencendo Concursos temos um curso online completo para você, para que você alcance aí a sua tão sonhada aprovação nesse concurso. Então, se você assistiu até agora, gostou da aula, fique mais um pouquinho só para observar as informações relacionadas às vantagens do curso preparatório aqui do Vencendo Concursos. Eu tenho certeza absoluta que se você observar juntamente com a aula que você já teve aí, as vantagens, com certeza absoluta, você vai escolher o Vencendo Concursos para começar o seu estudo o quanto antes, a sua preparação. Tudo bem? Bom, então nós temos o nosso curso Gabaritando Oficial de Promotoria Elite MP 90+.
O que significa, gente? Elite MP 90+, é justamente o intuito de você conseguir fazer 90 pontos para mais, porque nós sabemos que hoje em dia os concursos públicos, eles exigem muito do candidato, e você precisa estar dentro dessa nota aí de 90% de acerto, tá certo? Então nós montamos um curso preparatório com esse intuito, que eu quero aproveitar nesse momento e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório aqui no Vencendo Concursos, tá bom? Ó, seguinte, primeiro, vantagens do curso. O acesso ao curso é de imediato. Então, a partir do momento que você adquire o curso preparatório, você já vai começar a estudar com a gente imediatamente, tá certo? Beleza? Assim que você faz a sua matrícula, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Vai para você o link da plataforma exclusiva, inclusive do Vencendo Concursos. Chega para você também o usuário e a senha que o sistema aí cria. Depois, claro, você pode fazer as alterações necessárias, tá certo? Você também vai ter acesso ilimitado. O que isso significa? Significa dizer que a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Outra vantagem também que você tem é que você terá no curso teoria e questões comentadas, tá? Normalmente, ao longo das aulas teóricas, os professores já resolvem questões relacionadas ao tema, aos assuntos, porque nós acreditamos que dessa forma você consegue fixar melhor. E além disso, você tem uma bateria de questões. São blocos de questões daquela matéria. Então, exemplo, direito penal, você vai ter um bloco de questões. Lei de acesso à informação, você vai ter um bloco de questões. E assim por diante. Tudo bem? De todas as matérias aí. Além disso, você vai ter um material em PDF das aulas, para que você possa acompanhar. Muitos dos nossos alunos, eles preferem, na verdade, ter esse material em PDF, transformar aí numa apostila e fazer as suas anotações. E, claro, você vai participar também de um grupo do WhatsApp para acompanhamento. Nesse grupo do WhatsApp, nós informamos a respeito das atualizações do curso, das novidades, tudo que você realmente precisa saber no dia a dia, tá bom? Além disso, olha que interessante, pessoal, nós vamos ter 2 bônus aqui para vocês. O primeiro bônus é o simulado quando abrir o edital, tá? Então, quando abrir o edital, nós vamos ter simulados para vocês treinarem, avaliação de desempenho, tudo isso é muito importante. Mas antes mesmo dos simulados, nós temos os cadernos, caderno de questões, tá? Os cadernos são por matéria, certo? São por matéria. Então, você faz o quê? Você baixa esse caderno de questões aí, por exemplo, de português e vai treinar. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas, tudo bem? Claro que no caderno não são questões comentadas, mas são questões gabaritadas para você realmente treinar. Então, conforme você vai evoluindo na matéria, vai estudando os assuntos, você vai resolver essas questões do caderno de questões. O que isso significa? Que está tudo num lugar só. Tudo que você precisa está nesse curso preparatório, Elite MP 90+, ok? Bom, como que você faz para adquirir o curso preparatório? É super simples. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, ou na barra de comentários, aí abaixo do vídeo, tá? Na barra de descrição, comentários, ou aqui em cima, ó, no card, você vai ter um link, você vai clicar nesse link, você será redirecionado à página do curso e lá você vai encontrar todas as informações necessárias para você começar logo a sua empreitada aqui, estudar com a gente, com certeza absoluta, conseguir a sua tão sonhada aprovação. Mas se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, você faz o seguinte, entra em contato conosco pelo WhatsApp. Tem aí 2 números, ó, o 11 94783 8693 e também o 98593 4651, tá certo? Nós estaremos aqui à sua disposição para sanar todas as dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Então, não perca tempo, já comece já o seu estudo para que você consiga a sua aprovação. Tendo alguma dúvida, entre em contato conosco para que possamos sanar todas as suas dúvidas, tá certo? Um grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma. Valeu!